Agora é Cruzeiro, Balcheta. A Raposa se despediu da torcida antes dessa parada pra Copa, né? 1-1 contra o Fluminense, mas ficou aí aquela sensação de que dava pra ter vencido o jogo, né, Balcheta? Criou, teve volume, teve oportunidades claras, mas parou na falta de pontaria, Balcheta. E aí entra a discussão, foi tropeço o resultado aceitável, Balcheta, daquele Cruzeiro? Ainda falando disso, porque realmente foi o que se destacou essa última impressão que deixou, né? Porque tinha goleado o Barcelona, jogado bem, né? Na quinta-feira, mas contra o Fluminense, não sei se deixou a desejar nesse quesito aí, né? Fina, os gols passam muito pelo centroavante, né? E a gente não teve ali o Caio Jorge, que é o nosso centroavante, porque quando o Caio Jorge não faz gols, ele serve, né? Como ele serviu o Sinisterra, né? Contra o Barcelona de Guaicurus. Então, assim, cara, o Caio Jorge, ele movimenta muito, ele corre. Não tô aqui, eu já falei aqui ontem que eu não vou queimar o Neiser. Sim. Mas ele que, primeiro porque eu não tenho condição de queimar ele mesmo que vai se queimar se ele continuar errando os gols que ele continua errando, né? Tem uma jogada que o Gerson faz, cara, que ele vai na linha de fundo, que ele volta a bola para o Neiser, cara, que aquilo ali é jogada de centroavante, chegar, dar uma chapada e é gol, velho. Ele erra, ele cai pra trás. O Gerson, ele fica tão pé da vida que ele pega assim, sacode e fala... não. Tem essa cena aí, não sei se vai passar dessa jogada. Então, assim, é absurdo, cara, o que o Neiser perdeu de gol nesse jogo contra o Fluminense. Foi assim, e a torcida vai perdendo a paciência. Aí, ó, Balcheta, né? Lá, ó. Vai perdendo, esse é 1-1. Vai perdendo a paciência. Tem a jogada do Gerson. A do Gerson, pra mim, foi, assim, grotesca. Porque ele tá de frente, cara. Ele tá de frente. Acho que é essa aí, não? Acho que é essa aí, ó. O Gerson chega, volta a bola, é essa aí. Ele cai. E aí a câmera não pega, mas ele tá com um marcador ali também, né? Sem querer passar pano pra ele, mas ele tá com um marcador ali também. Não sei se tudo bem, cara, mas aí o centroavante, que é centroavante, cara, ele toma a frente do marcador. Né? Ele afoba, ó. Uma hora ali que ele pode parar a jogada. Se é o Caio Jorge ali, ele para, o zagueiro vai lá na linha de fundo e ele faz o gol, velho. Então, assim, ele toma decisões erradas. Essa jogada. E o Gerson faz presta atenção, ó, né? Ó, ele volta, cara, ele tá de frente. Ele não cai. Tem jogador não, o cara tá na frente dele. Não tem jogador não, ele cai. Então, assim, eu fico com medo, Neiser, de você ter raiva de fazer gol. Porque você não tem raiva. Medo? Tá claro que ele tem raiva. Mas é claro. Então, assim, qual que é o problema? Inimigo do gol. Qual que é o problema? Acho que ele toma decisões erradas. Acho que ele é um bom jogador. Tecnicamente ele é bom. Ele é rápido. Agora é bom tomar cuidado também, porque muito jogador acaba ficando rotulado, né? Por ser... o cara não faz gol, erra gol demais e acaba depois carregando isso e fica complicado até pra mudar esse cenário. Lógico que é uma coisa também que depende de quem? Depende dele. Nós vamos combinar isso não. Então, assim, depende do jogador, depende muito claro. Treinamento, sabe? Eu concordo aqui com o Marlon. Às vezes ele corre errado. Quando tem que correr, ele não corre. Agora, ele é voluntarioso, ele corre, ele vai pro... Sobra disposição, Disposição, né? Ele tem, cara. Eu vejo que ele tem disposição. Não tá na profissão errada, não. Mas aí tem muito jogador. Ele pode ter escolhido a profissão errada. Mas o Garro tá falando, repositor do BH. Tem muito jogador, ó. É isso aí. Tem muito jogador, eu acho. Disposição pra fazer uma reposição ali. Acho que ela fala assim, vai lá, joga lá. Não, mas joga aí. Os pais enganam. Eu tenho muitos amigos meus que falam, não, ô Cris, como é que faz pra fazer teste lá no Galo? Você precisa ver, meu menino joga bola de craque. Eu falei, para, o filho de todo mundo é craque. O cara, uma vez que eu tava na Alterosa Esporte, o cara falou pra mim assim, não, o meu filho ele tem 9 anos e joga com os de 12. Ele é craque. Leva ele pro Cruzeiro, leva ele pro Atlético, leva lá pro América. Falava isso e eu falei, velho, eu não tenho essa abertura que você tá achando que eu tenho, não. Não, e nem joga isso tudo. Aí ele me mandou uma fita VHS na época. Que os Enzos. Eles não sabem o que é isso, não. Fita de videocassete. Aí eu vi, cara, o menino era normal. E o cara continuou me perseguindo. Eu ia jogar o meu futebol, ele ia atrás. É igual você acha que joga bola, né, Bal? Aí eu cheguei pro cara,
Sabe o que eu falei pro cara? Eu falei assim, meu irmão, você tá depositando uma frustração que é sua em cima do seu filho de 9 anos. Sabe o que você tem que dar pra ele? Educação. Escola. Educação e amor, velho. É o que você tem que dar, porque amanhã seu filho joga bola hoje com 9 anos. Amanhã ele resolve ser bailarino. Você vai morrer, mano. Abraço pro Léo. Entendeu? Você vai morrer, velho. O menino dele resolveu estudar. Então, assim... melhor, tá bom. É porque o povo fala, o futebol fala. O futebol, o pessoal fala essa palavra aí, voluntarioso, né? É verdade. Mas no futebol cabe. Não, mas no futebol cabe. Hoje, vamos parar de ser ferro e fogo. Me ajuda aí. Hoje não pode falar nada, né? O cara fala. O cara fala uma coisa, o outro fala que é racista. Não me chama de careca, viu? Que agora abriu o precedente, tá? Você não pode me chamar de careca, abriu o precedente. Pra mim é cabeça de ovo, careca. O Neiser, ele foi titular de última hora no lugar do Caio Jorge no domingo, né? Que sentiu dores musculares. O colombiano perdeu chances claras, foi vaiado a ser substituído e depois desabafou nas redes sociais. Na verdade, você vai ver aí, acho que nem foi um desabafo. Não foi, viu? Eu acho que foi eu acho que ele foi até inteligente, viu? Cara, ele é um menino. Porque vê que ele é um menino bom, assim, de índole, não é um jogador. Ali, ó, fala assim, lá, ó. Olha lá, agradeça aos fãs pelo apoio em cada jogo. Eles estão sempre lá. Agora é hora de tirar esses dias de folga para deixar para trás o não tão bom e voltar para continuar trabalhando com mais vontade e com a energia positiva de sempre, para lhes dar muitas alegrias e continuar ajudando a equipe. Sempre Cruzeiro. Eu acho que foi tipo assim, eu acho que ele quis responder de uma forma a torcida, talvez também deve ter lá na rede dele também cobrar ele, imagino. E ele fez assim, poxa, eu achei assim, o cara que quer, jogador, atacante, vive de resultado, de gols, né? Aquele jogador que joga bem, né? E faz gols. Ele é um atacante. E aí, o torcedor, por mais que a gente saiba, né? Por exemplo, pergunta, por que ele colocou preto e branco na foto? Não, esquece aí. É galo? Meu Deus do céu. Não atrapalha não, beijo. Não, é porque... Eu não atrapalhei seu raciocínio. Ele fez de novo. Mais uma vez. Ó, Flavinha, fala aí, ó. Na cara também não dá, não. Deixa eu falar uma coisa aqui. É o seguinte. Por mais que a gente veja que o jogador, o atacante, ele é... A vida dele... futebolística, vive de gols, de resultado, de entrega. O Neiser, ele é um jogador. Não vou usar. Essa palavra ele é um jogador que entra em campo, ele se entrega, ele corre, ele faz, mas ele toma decisões erradas, ele corre às vezes errado, né? É um jogador, você vê, por exemplo, um jogador da idade dele, parece que ele tem a cabeça boa, porque é um jogador que da idade dele, com certeza, que teve esse vislumbre todo aí, que todo mundo falava e tal, aquela coisa toda, ele estaria aí na farra. Não é um jogador que fica na farra, não é desses caras que vai pra noite, parece que é um menino centrado, né? Então eu acho que precisa dar um tratamento especial para ele nesse sentido, treinamentos específicos, que o Arthur Jorge com certeza já percebeu isso e não vai deixar queimar o menino. Sim. Porque ele tá apostando, ele vai tentando. E aí vê que o jogador não corresponde, ele vai poupar, porque ele é um ativo do clube. Ele pode, né, futuramente aí ser vendido e tal e tudo. Mas a necessidade, a própria diretoria, a comissão técnica já sentiu a necessidade de ter mais um atacante. 21 anos, né, Balchão? Ele tem 21 anos, é um menino novo, cara. Ele precisa sim ter esse amadurecimento, e isso vai vir como? Nos treinamentos, né, específicos. Cara, bota o cara pra treinar. Olha lá, o Rafa Sorriso diz que ele tem que ser emprestado, ainda não tem patamar do Cruzeiro. Você concorda, Balchão? Talvez seja isso também. Bota, empresta ele pra usar time. Cancha pode usar? Cancha não. Também não pode, o pessoal vai achar. Não, então tá. Porque tem outro significado. É difícil. Bagagem. Bagagem. O Rafa escreveu, nesse tem que ser emprestado, ainda não tem patamar do Cruzeiro. Não é questão de idade. Arroio tem a mesma idade, se vê muito potencial. Eu concordo em partes com o que o Rafa falou aí. Ele tem razão. Sim. Porque às vezes você empresta ele para um clube, ele se destaca melhor, volta melhor, amadurece nesse clube, né? Um clube que de repente não
tem a pressão que tem o Cruzeiro em cima, né? Então o Cruzeiro, jogar no Cruzeiro não é pra qualquer um, meu irmão. Não é mesmo, entendeu? Não é mesmo. Então cabe ao torcedor aí ter também um pouco de paciência, né? Entender essa questão aí do Neiser. E quem sabe, eu acho que o Rafa foi bem colocado essa questão aí de emprestar ele para um clube aí agora, para ele criar essa bagagem. Até porque também... o Tulipinha, casca grossa aí. O Tulipinha tá falando aqui, se o problema do Neiser fosse... O quê? Farra. A farra estava mais fácil de resolver. O problema é técnico mesmo. O problema não é uma profissão dele. Tulipinha, eu não acho nem questão técnica, porque técnica ele tem. O que ele falta é amadurecimento, cabeça, assim, tomar decisão certa acha na hora. Até esses jogadores que o Zé trouxe, principalmente o Arroio, o Neiser, são jogadores também que pra eles, cara, dá uma sensação que eles estão vivendo aquele sonho mesmo também, de jogar no Sul Brasileiro, né? Você vê que os caras são empolgados. E aí, às vezes, isso também, sabe, deixa o cara meio aéreo ali, meio tipo, querendo resolver, Brasil, né? O cara já se vê achando que tá ali profissional. Discordo. É mesmo? Discordo. Porque eu acho, não aceito que discordo. Qual foi a última vez que o Brasil, como seleção, como... Você olhar e falar assim, pô, é um celeiro de craques. Qual foi a última vez? Não, então mas ainda é, né? Então o Brasil, formato, não é mais sonho pra nenhum jogador jogar aqui no Brasil. Sonho é jogar na Premier League. Não, pra essa turma. Claro que eu entendo. O Brasil hoje não é sonho mais nada. Eu entendo isso que o Cris tá falando e concordo também em partes. Mas... Sério? Sério. Mas não concordou comigo, concordou com você. É claro que o sonho do jogador é jogar numa Premier League, na Europa, né, num Barcelona, no Real Madrid. Também, né? Beleza. Mas, cara, entenda, esses garotos, eles estão chegando aqui, jogar no Brasil. O cara botou Júnior na camisa em homenagem ao Neymar. Você vê que os caras são... O cara tem essa coisa, entendeu? Falta pai, né, velho? E por mais que o nosso futebol esteja em baixa, jogar no Brasil... O Neiser botou o Y, que o nome dele é com I. Ele botou Y. Então você vê que os caras são... Meu Deus. Tô falando por isso. Os caras estão vivendo... O Renato Gaúcho tem razão mesmo. Mano, essa geração acabou, velho. Você comemorou... Eu não tô falando que eu concordo, tô falando que é o que acontece. Não, eu sei. Agora eu tô falando... Agora eu tô falando de vocês, não. Eu tô falando que eu concordo com o Renato Gaúcho, com a coletiva dele depois do jogo contra o Vasco, o Galo. A coisa ele fala assim, geração acabou, o jogo virou. Mas aqui, a gente tem que pensar que é o seguinte, esses jogadores, eles chegam aqui, cara, Brasil, país tropical, o cara cheio de coisa legal aqui. O Brasil ainda tem coisas bacanas. E o cara num clube estruturado, recebendo em dia, Mineirão pra lotado. caramba, rolando, Mineirão lotado, né? Estrutura do clube maravilhosa. Assim, é o cara que vai olhar, já alguém lá do país vai falar, pô, esse cara deu certo no futebol. Claro. Deu certo, claro. Ele já agora, o Casares não deu tanto. Mas aí é a opção do cara. Aí é uma opção do jogador. Mas aí entra nesse ponto agora. Esse é o momento que você tá falando aí, Balchito. Do cara ter um auxílio, um guia, pra falar, cara, foca nisso aqui, faz isso aqui. Talvez o Casares não tenha. Sabe o que eu acho que passa muito? Não teve, né? Sabe o que eu acho que passa muito? Por exemplo, os jogadores mais velhos lá do Cruzeiro, como por exemplo os líderes, né? Você pega ali Matheus Pereira, o próprio Gerson. Sim. O Fabrício Bruno, esses jogadores, o Cássio, são jogadores mais maduros, mais, né, casca grossa. Esses caras têm que pegar o Neiser, trazer ele e falar. Pois então, no post, nesse post aí, eu tinha um comentário lá, eu vi do Fabrício Bruno falando lá, vamos lá meu gringo, uma coisa assim, tipo, dando apoio pra ele. Então, eu acho que o torcedor, o grupo vai abraçar o menino, até porque, cara, o psicológico dele abala, o cara não tá fazendo, a torcida reclamando em cima do cara, o psicológico do menino, cara, um menino de 21 anos, cara, eu com 21 anos, se eu falasse pra vocês o que eu fazia com não, melhor não. Eu saio algemado aqui. É verdade. Entendeu? Eu saio algemado. Olha o Juvecy olhando pra você. Então você, quer dizer, você vê que o menino, ele é um cara, ele é atleta, cara. Ele é atleta. Sim. Porque cara com 21 anos, ganhando o dinheiro que ele tá ganhando, jogando no Brasil, era pra ele estar aí, em Belo Horizonte, Cris. Fala aí, você que conhece. Tá louco. Que vai mandar hoje pra a 28ª amiga dele aí, que vai mandar um abraço, um beijo, Cris. E essa sugestão do GC aí, Cruzeiro Atlético poderia fazer um junto jogador e ajudar o Coelho? Não, discordo, por mim tem que acabar, vira clube de bocha. Não, eu tenho um sentimento
pelo coelhinho. Não tem de ódio. Eu acho que o coelhinho, ele tem que... Bicho, cada um colhe o que planta, né? Então, se o coelho tá colhendo isso aí, é porque plantou. Então, cara... O máximo que eu posso fazer é ajudar a empurrar. É ajudar a empurrar lá pra baixo. Eles têm uma raiva danada, né, velho? Não, mas eu explico por que eu tenho. É uma amargura. Não, mas eu explico por que eu tenho. Coisa, velho. Tem problema não, eu explico. Isso, não. Eu explico.